Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rota do DP. Aqui a gente traz atualizações acerca da área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, com foco aí em alterações de legislação, gestão de processos, gestão do tempo, comunicação eficaz. Então, a gente traz diversos assuntos que podem contribuir para a sua performance no dia a dia dentro do seu DP e dentro do seu RH. Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite para que você possa se inscrever e receber todas as novidades que a gente colocar aqui como fonte de atualização para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento dentro da área. Bom, o assunto de hoje nós vamos falar é como manter o departamento pessoal atualizado com as mudanças na legislação. E um assunto muito importante porque a gente sabe que existem hoje muitas fontes de atualizações, e essas fontes elas devem ser avaliadas à luz da principal, da raiz, da matriz geradora da informação. Então, às vezes, a gente tem um blog, tem um Instagram, tem um grupo do WhatsApp, tem, enfim, várias fontes e são onde são circuladas essas informações que devem ter uma referência de base legal, ou seja, de fonte legal, para que você possa receber aquilo como uma verdade. Ok? Então, por isso que nós queremos trazer esta aula para você. E se fizer sentido, deixe seu like aí, envie para um colega seu, para que ele possa também estar atualizado sobre as novidades que acontecem na área de departamento pessoal. Então vamos lá, né? Vamos falar o que interessa e eu trouxe aqui algumas questões importantes, né? A importância da atualização, e a gente tem aqui algo que acontece muito, muito na área de departamento pessoal, são as constantes atualizações. E a gente sabe que o governo está sempre criando um método, uma forma para que ele tenha um controle maior, que, consequentemente, isso exige de um software de folha de pagamento, mas com a maior capacidade de atendimento da legislação e que exige também uma atualização do profissional que executa esse software. Ok? Então, a gente entende que essa atualização constante é um alvo de todo profissional da área de DP e de RH. E existem muitos impactos, né, que as mudanças na legislação podem promover para as empresas e para os profissionais. Então, por isso que nós estamos trazendo esse tema, né? Como que você pode manter o seu DP e o seu RH atualizados. Bom, as atualizações trabalhistas e previdenciárias são pontos que é pauta principal dentro da área de DP. Então, tudo que a gente mexe em departamento pessoal vai resultar, vai impactar diretamente nas áreas trabalhistas e nas áreas previdenciárias, ok? E esses impactos eles estão relacionados com tudo que acontece de mudança dentro do e-social, do FGTS digital, de todos os meios pelos quais as empresas enviam as informações para o governo, ok? E aí a gente tem alguns impactos gerados também de reforma trabalhista, enquadramento da empresa nos devidos percentuais de encargos que as empresas devem pagar, né? Então, tudo isso são impactos que acabam gerando, e isso é muito importante, você ter fontes e locais que você possa recorrer para saber se a tua empresa está dentro das exigências legais, né, que os órgãos põem. Bom, os exemplos aí de problemas causados pela falta de atualização é erro no cálculo da folha. Então, se você tem uma tabela de INSS, de imposto de renda, de salário família, enfim, de alguns parâmetros básicos para cálculos da folha, você vai calcular informações erradas para o teu empregado, consequentemente, a empresa vai pagar errado, isso vai gerar um problema lá na frente. O descumprimento de prazo, então, quando você não tem o conhecimento da legislação, você corre o risco de descumprir prazos legais de envio de rede social, de transmissão de informações para o governo, DCTF Web, tudo isso, geração de guia, pagamento de guia. Então, tem todas essas questões que resultam no último problema aí, que são os riscos de passivo trabalhista. Ok? Se você paga errado, você tem um passivo a resolver com o teu empregado. Se você não cumpre prazos, você tem um passivo
com o governo. Então, é, é muito importante que as áreas, né, de DPRH estejam antenadas com essas atualizações. Bom, as principais fontes aqui que a gente tem para a gente comentar, né, sobre as atualizações que os empregados devem, ou os colaboradores que atuam nessas áreas, profissionais que atuam nessas áreas, têm para acompanhar todas as mudanças, ok? São essas que eu trouxe aqui. Eu queria trazer um assunto, ressaltar um assunto importante, porque a gente conhece muitas pessoas que estão apenas olhando o último ponto aí, tá? São as redes sociais e fóruns. E ali você tem grupo no LinkedIn, grupo no Telegram, grupo no WhatsApp. Então as pessoas elas estão se atualizando dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo. Está errado isso? Não está errado, desde que você saiba de onde está vindo a fonte da informação. Por exemplo, se alguém falar algo sobre cálculo de hora extra, de adicional noturno, cálculo de férias, cálculo de 13º, questões básicas de pagamentos de salário, você tem que a gente chama de mãe, né? A lei maior, que é a CLT. Então, a consolidação das leis de trabalho, ela consolida tudo aquilo que é legal que a empresa deve cumprir para o seu colaborador, ok? Então, as leis que regem o relacionamento entre pagadoria, né, ou descontos legais para os seus empregados é a CLT. Algumas questões são comunicadas também por meio do Diário Oficial, são normalmente NRs, são mudanças de leis, várias questões que impactam diretamente na regra legal que está na CLT até ela ser revisada, né? Porque quando acontece alguma mudança que impacta na CLT, normalmente a gente tem lançamentos da CLT com uma revisão, e aí ele destaca ali o que está sendo alterado da lei principal que regia até aquele momento. Então, o Diário Oficial publica isso. Os portais e sites governamentais, fundamental, Receita Federal e Social, Ministério do Trabalho, são os órgãos que estão regendo tudo que a gente pensa hoje em envio de dados para o governo, passam por esses órgãos, tá? E é muito importante que vocês estejam antenados se a fonte está partindo desses locais. Conselhos e sindicato, então você tem, além da regra da nossa mãe, da mãe CLT, que tem as divulgações de diários oficiais, né, e portais e sites governamentais, nós temos o complemento à CLT, que são os conselhos e sindicatos, são as normas de cada categoria. Ok? Então, cada sindicato tem uma convenção coletiva que define ali algumas questões básicas. Por exemplo, o piso salarial de determinada função. O sindicato coloca: um auxiliar administrativo não pode ganhar menos que R$ 2.000. Então, se você tem um auxiliar administrativo dentro da sua empresa, ele não pode ter um salário inferior a isso, okay? Senão você está infringindo o que está previsto na lei, que o que não está na CLT, ele é complementado nas convenções coletivas. Ok? Então, você tem que respeitar isso. E toda vez que a convenção coletiva tiver uma regra que beneficie o empregado, então você deve fazer cumprir a convenção coletiva e não a CLT. Ok? Então, por exemplo, se a hora extra padrão é 50% na CLT para dias normais e 100% para domingos e feriados, se a tua convenção coletiva tiver cláusulas que a hora extra normal durante o expediente da semana for 75%, você não vai aplicar os 50% da CLT, você vai aplicar os 75%. E se domingos e feriados o percentual for 120%, você não vai colocar o padrão CLT, você vai colocar 120%. Então, tem que estar atento a isso. Outras questões são plataformas especializadas, né, jornais, sites e notícias trabalhistas e contábeis. Lá também são fontes de atualizações.
Consultorias e softwares de DP. Então, a maioria dos softwares de DP, eles têm que ter o conhecimento da base legal para fazer cumprir a regra dentro do sistema. Então, são fontes também importantes que você deve acompanhar. Redes sociais e fóruns, já falei aqui, né, que são os grupos onde você pode estar inserido para absorver isso. Lembrando, tudo que você recebe, às vezes são perguntas que são realizadas dentro do grupo, um colega vai lá e responde aleatoriamente. Tá? Essa resposta ela pode estar correta, pode. Ela pode estar errada? Pode. Então, quando alguém responder algo para você, você pode complementar a pergunta com: você tem a fonte legal sobre isso? E aí ele vai ter que te mostrar da onde ele tirou isso. Ele tem que te mostrar na CLT, ele tem que te mostrar nos portais governamentais, ele tem que te mostrar numa convenção coletiva, porque fora disso é só o que ele acha. Tá bom? Então é muito importante que você esteja atento com isso. Método para se manter atualizado, ok? O seu DP. Bom, você tem que participar aí de eventos, de cursos que gerem aí toda a elucidação, todo o clareamento de determinados assuntos que estão principalmente em vigor recentemente. Tá? Aquilo que já está pacificado dentro da CLT, que não tem nenhuma mudança a curto prazo, aquilo já deve estar dentro do teu conhecimento básico. Okay? Como calcular uma hora extra? É básico. Como calcular adicional noturno? Isso é básico. Como calcular um AVO de 13º? É básico. De férias? É básico. Tem que estar no teu conhecimento. Agora, se mudou alguma característica dentro da lei, então você pode ter congressos, workshops, treinamentos específicos para você aprender. Por exemplo, NR1 agora está em moda. São mudanças que estão acontecendo lá sobre o aspecto de saúde ocupacional. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter participação em congresso, workshop, treinamentos, para você entender o que é NR1. Assinaturas de newsletter, você tem muitas newsletters, inclusive eu tenho uma lá no LinkedIn, tá? Que não é só teoria newsletter. Se você quiser procurar no LinkedIn, busque lá. Newsletter não é só teoria, tá? Eu coloco semanalmente artigos lá para você pensar, para você refletir sobre ações entre teoria e prática que são importantes para a gente colocar no nosso dia a dia, tá bom? Acompanhamento de podcasts e vídeos, então tem canais aí de YouTube e Spotify. Nosso canal de YouTube é uma fonte, né? E Spotify para você se atualizar. Interação com profissionais da área, trocar experiência com colegas e o uso de tecnologia, né? Que são as plataformas automatizadas e sistemas integrados para que você receba informações de atualização. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Nesse vídeo para que você possa se desenvolver, para que você possa se manter atualizado dentro do que rege as regras voltadas para a folha de pagamento, administração de pessoal e recursos humanos. Ok? Então a gente para por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.